Agora que a gente entendeu a jornada do nosso usuário, a gente pode começar a pensar na arquitetura de informação, um outro termo e parte muito fundamental dentro da metodologia de UX. Quando eu monto uma aula, que é um contexto semelhante com o de uma palestra, por exemplo, um pouquinho mais formal, eu sempre penso em como construir o conhecimento na cabeça dos meus alunos. E a metodologia que eu aplico para garantir que eles consigam entender de maneira lógica um conceito novo é esse conceito de UX da arquitetura de informação. Ela vai sempre organizar e categorizar todo o conteúdo que a gente tem dentro do nosso produto. Nesse caso, todo o conteúdo que a gente vai ter num evento ou numa palestra específica. Esse esqueleto do teu evento deve tornar mais fácil a usabilidade e contribuir para que os usuários, no caso os participantes do evento, encontrem mais rapidamente o que eles procuram. E é importante a gente pensar que a arquitetura é composta basicamente por duas frentes. A primeira dela é a identificação e definição dos conteúdos que a gente vai trabalhar e a organização, estrutura e nomenclatura desses conteúdos. E pensando em destrinchar esses conceitos, a gente tem alguns outros aspectos que são muito importantes que a gente considere. O primeiro deles a gente chama de inventário de conteúdo. É o momento em que vocês vão levantar e identificar todo o conteúdo existente no contexto do evento e das palestras. Um segundo passo é a auditoria de conteúdo, que é o conteúdo sendo avaliado para a gente entender o quanto ele é útil, qual é o tom de voz que a gente vai trabalhar e se ele deve mesmo entrar no nosso evento ou na nossa palestra. Outro aspecto importante aqui também da arquitetura de escolha é o agrupamento das informações. A gente precisa fazer isso de forma bem lógica. Essa é a hora que a gente agrupa os conteúdos por temas similares e que a gente cria relações entre eles para construir esse conhecimento. E por último, a gente tem a taxonomia, que é a nomenclatura que a gente vai dar para os agrupamentos que a gente criou e que deve contemplar todo o conteúdo. É um pouquinho do que vocês viram no sumário quando eu falei do que a gente ia falar hoje, como a gente entender a aplicação de UX nos eventos. Vocês depois podem voltar no material e perceber exatamente como esses conceitos aqui foram utilizados e aplicados. Outro aspecto que eu gostaria que vocês levassem também, e que diz respeito à arquitetura de informação, são as características do conteúdo. Todo conteúdo que vai entrar na nossa programação, ele precisa ser útil, ele precisa ser aplicável, ele precisa ser encontrável, ele precisa ser encontrado, de fato, pelo usuário em outras fontes, e ele precisa ser também acessível. A gente precisa encontrar ele de maneira simples. Então, em relação à arquitetura da informação, esses são os aspectos principais. Depois que a gente tem definida a nossa arquitetura de informação, a gente pode partir para a interface, que é exatamente esse desenho, né? A interface é a cara do nosso evento ou da nossa palestra. A interface vai garantir a legibilidade e que o teu material não seja também uma distração. Quando eu penso numa boa interface, eu geralmente penso num produto típico do Google, como o próprio buscador. É só uma tela com uma única ação, a barra de pesquisa. O resultado vai chegar para o usuário em doses digeríveis, em uma página com os temas mais relevantes. Por que isso é importante, né? A gente ter uma boa interface? Porque a capacidade de atenção de nós humanos é bastante limitada. E a gente sabe que no contexto de um evento, a gente quer passar o máximo de informação sobre aquele assunto, mas a gente precisa sempre reduzir e simplificar para facilitar não só o entendimento, mas também a memorização. Um aspecto importante de a gente se perguntar é, por exemplo, se a gente está trabalhando com imagens. Se o layout combina com o tipo de evento que a gente está desenhando. Se cada slide é necessário. Qual o impacto desse conteúdo na apresentação? As telas de uma apresentação vão precisar ser sempre simples e conter só o que o usuário realmente precisa saber ou fazer. Quanto mais informação desnecessária, maiores são as chances de as pessoas se perderem e não conseguirem cumprir os objetivos delas. Então, aqui eu trouxe algumas dicas para a gente sempre considerar.
A primeira delas é reduzir os textos. Eu sei que em alguns contextos a gente precisa fornecer o material como documento também, ele acaba se tornando uma fonte de pesquisa. Então, nesses casos, a gente precisa trabalhar com um equilíbrio entre inserir essas informações de texto e inserir elas de forma que ele não fique blocado e tire a atenção do usuário. Então, esse é um aspecto importante. Por outro lado, a gente tem também aqui a hierarquia de fontes, que vai nos ajudar tanto na arquitetura de informação, quanto a gente entender o peso das informações dentro de uma página. E aqui, nesse layout, por exemplo, vocês podem ver ele sendo bem empregado. A gente tem também a atenção à escolha de cores, que pode ser bastante fundamental, até pensando em acessibilidade, mas existe também uma grande questão, é que nós, que trabalhamos com UX e com design, geralmente nós trabalhamos em telas de altíssima resolução, e a gente quer um design lindo e super complexo, em tons pastéis, e aí quando a gente percebe, ele não funciona em todas as telas, para todos os tipos de usuário. Então, esse é um aspecto bem importante para a gente considerar, que a funcionalidade, ela vem antes da beleza. Esse é um aspecto bem importante para a gente. E considerem sempre o compartilhamento. Uma opção que pode ser muito interessante para o seu evento é disponibilizar o material em formato mobile também. Hoje a gente sabe que raramente o usuário está numa tela só. Então, se a gente estiver com o participante de um evento acompanhando, por exemplo, pelo celular, ele pode estar acompanhando a palestra, escutando, e ele pode estar olhando aqui os slides e fazendo pequenas anotações, e isso pode fazer bastante diferença para o processo de aprendizado dele. Então, pode ser uma oportunidade para a gente transformar essa experiência em algo memorável e interativo também. Outro aspecto importante são os testes e os feedbacks. Tem coisa que a gente precisa testar para descobrir que funciona. Som, iluminação, internet são só algumas delas quando a gente está falando de eventos digitais. E vocês já devem ter ouvido por aí que a palavra de ordem no UX é testing. Não existe um bom guia para dizer como um evento tem que ser para determinado usuário. Assim como não existe um guia para a gente desenvolver um app específico de comida, de tempo, de tráfego, por exemplo. No entanto, existem milhares de elementos que a gente pode usar para projetar um produto, serviço ou, no nosso caso, um evento. A questão é que esses elementos podem não se complementar ou podem não combinar. Então, como que a gente pode criar um evento perfeitamente centrado na experiência do usuário? Os testes acabam sendo ferramentas ideais para a gente descobrir o que funciona, o que não funciona e o que pode melhorar. E muitas vezes, algumas pequenas intervenções acabam sendo necessárias. Em outras, a gente pode precisar repensar toda a estrutura do evento ou da palestra. Feliz ou infelizmente, os testes podem indicar que os conteúdos que a gente está propondo não são tão úteis quanto a gente pensou que eles seriam. E aí a gente precisa pensar bem. A gente precisa reorganizar esse evento do zero, essa palestra do zero, ou talvez a gente só precise considerar um novo target. Outro aspecto importante é que a gente precisa só de 5 usuários para a gente conhecer os principais problemas e as principais qualidades de um produto ou de um serviço. E quem disse isso não fui eu, apesar de eu já ter testado e visto muito isso na prática, mas sim o Jacob Nielsen, que é um dos pais do UX Design. Então, a gente sabe que esse número de usuários nos fornece um feedback sólido em relação às decisões que a gente precisa tomar e o aprendizado que a gente pode ter dentro desse contexto de testes com o usuário. E o que a gente pode aprender com eles? Trouxe algumas ideias aqui para a gente pensar juntos. O mercado está buscando o conteúdo que a gente está pretendendo entregar? A nossa abordagem dentro desses temas que a gente está propondo faz sentido? Os profissionais que a gente busca para palestrar estão de acordo com as expectativas dos nossos participantes? As apresentações são claras? São didáticas? O nosso layout padrão funciona? Ele faz sentido? E o nosso target? Ele está correto? Então, a gente aproveitar algumas pessoas que podem estar dentro do nosso target, que estão dentro, né, do nosso círculo profissional, pode ser fundamental para a gente fazer pequenos ajustes
e garantir o sucesso do nosso evento.